Olá, signo de Sagitário, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Essa é uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva. Por se tratar de uma leitura coletiva, gente, não vai ressoar com todo mundo. Pega somente o que for para você. Tenha sabedoria para entender, interpretar a leitura e maturidade se precisar estar adaptando a leitura também, combinado? Inverta os papéis se a leitura estiver espelhada, não tem problema nenhum. Se nada ressoar, solta para o universo, tá ok? Vou primeiro fazer uma leitura para o profissional, logo depois vou falar para os relacionamentos. Lembrando que às vezes no relacionamento, para cada um vai estar caindo dentro de um tipo de relacionamento, às vezes amoroso, às vezes familiar. Então, adapta a leitura, tá combinado assim? Vamos ver o que a energia traz para o signo de Sagitário no profissional. Lembrando, se você gostar da minha energia, gostar da leitura, se inscreva no canal e deixa o seu like. Magia no ar. Dá mais uma aqui. Mais uma. Regeneração. Alguns regenerando depois de meter o dedo aqui bonito no negócio, né? A energia de afirmação. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Afirmação para mudança positiva. Essa energia que tá no fundo do deck. Mudança. Regeneração e mudança. Vamos lá. Alguns de vocês... Essa magia, para alguns tá sim, associada a algum tipo de magia, tá, gente? Magia, seja lá energia de manipular a energia contra vocês, ou podemos estar falando sobre energia que de palavras, né, desejando, ou pensamentos, enfim, tudo se torna um tipo de magia, né? Quando a gente dedica aquilo na energia da pessoa, na vida da pessoa. E aqui, vocês passaram por uma situação dessa, vocês estão se regenerando, estão se levantando após aqui um negócio bem complicado que foi lançado na energia de vocês. Mas também para alguns, tem uma questão aqui sobre um certo aprendizado, mudanças, né, positivas. Aqui é como se ajudasse até vocês passarem por certas mudanças que vai ser boa, positiva para vocês, sobre talvez aqui a maneira de enxergar situações ou de agir ou de conduzir, né? Seja aí a sua vida, seja o seu trabalho, sobre conduzir alguma situação ou conduzir a sua vida e a maneira que vocês olham, observam tudo isso, tá? Tem isso aqui. Vocês possuem grandes aliados espirituais, mas talvez vocês não dão atenção a isso. Talvez pela correria do dia a dia, ou por nunca ter se aprofundado na questão espiritual, ou, né, pela correria da vida. Enfim, vocês têm uma proteção espiritual. Esse gato preto aqui me trouxe muito isso. Vocês sempre têm algo na frente de vocês. Não estou dizendo aqui que vocês precisam acreditar em A, B, C, D, enfim, é como vocês se conectam à fé de vocês, como vocês se encontram dentro de uma energia, mas talvez vocês nunca se aprofundaram tanto e não enxergam, não têm ideia de como vocês são protegidos espiritualmente falando, tá? Signo de Sagitário, o que mais? Ai, de ouros, deu um salto aqui, né? A temperança, a cura, a regeneração, o equilíbrio, o retorno do equilíbrio. Para alguns pode ser financeiro, para outros pode ser um caminho muito mais seguro, mais próspero, mais abundante. A carta do mago. De novo, gente, falando sobre isso, né? Energia, manipulações energéticas principalmente, mas também fala sobre a questão de atrair 6 de paus, o sucesso, 8 de paus, movimento.
coisas aí vão se movimentar. A energia da água aqui também me trouxe esse movimento, né? O barco está em movimento. Ou seja, a vida de vocês está no movimento, está se movimentando para um novo sentido. Aproveite, agarre essa oportunidade que a vida está te dando dessas mudanças. Aqui está falando sobre mudança, sobre regeneração, sobre se levantar, se reerguer de uma forma diferente, que vai trazer, tá? Sucesso, que vai trazer prosperidade, as de ouros, abrindo a leitura de vocês, que traz um caminho ainda mais próspero e seguro, mas depende muito também de como vocês vão conduzir aqui as coisas, tá? O que mais? A carta da morte, finalizando ciclos, 6 de ouros, a troca e o equilíbrio, embaixo da temperança. Uma fase de mais equilíbrio para vocês, tá? O eremita. Alguns precisaram se isolar, se guardar, ou de alguma forma vão se isolar ainda, alguns de vocês, para poder enxergar toda essa mudança, tudo que aconteceu na vida de vocês. Finalizando ciclos, início de um novo ciclo muito melhor. De novo, gente, a carta do mundo, outra carta que fala sobre isso, tá? Para alguns tem muitas viagens acontecendo e que traz um certo financeiramente e profissionalmente falando, bons assim resultados. 10 de paus. Vocês precisam romper com isso aqui. E muitos já conseguiram tirar uma certa bagagem das costas, tá? Ainda tem bastante, mas a maioria já conseguiu, talvez se organizar de alguma forma. O que mais? A carta do pendurado, 10 de espadas, página de espadas, mais 2. A sacerdotisa, mais uma. Cinco de ouros. Virou aqui, eu não vi o momento, mas virou aqui o 3 de espadas e o 7 de copas. Vamos lá, no fundo do deck temos o 9 de ouros. Essa energia tá me trazendo nessa linha aqui, me contando muito. A carta do pendurado está alinhada aqui com a carta da morte, né? Ou seja, finalizou certas situações na vida de vocês, ou para alguns precisa ser finalizado para que haja uma mudança. Aqui talvez muitos se sentindo presos, amarrados a situações, né? Ou com a vida literalmente de cabeça para baixo, sentindo esgotados talvez, porque temos o 10 de paus aqui na leitura de vocês, aonde as coisas talvez não estavam acontecendo, ou então estavam acontecendo de uma forma meio que, né, parecia que não desenvolvia, não rompia, não havia certo direcionamento ou solução. O 10 de espadas aqui, mais uma energia de corte, tanto o página de espadas quanto o 10 de espadas. Alguns sim, né, como foi, abriu a leitura de vocês sobre magia, questões que estavam muito sobrecarregando a energia de vocês, né, dedicação da energia de vocês. O 10 de espadas é uma carta que fala sobre isso, mas também fala sobre finalizando isso, esse ciclo, né, em que vocês precisam agarrar de alguma forma, dentro do possível, essa mudança, abraçar essa mudança e finalizar e romper com aquilo que vocês podem estar fazendo, né, para que as coisas andem de uma forma melhor para vocês. A sacerdotisa fala sobre uma questão espiritual que vocês precisam dar atenção, tá? Esse 5 de ouros, ele fala sobre a escassez, seja emocional, seja financeira e até mesmo às vezes espiritual. Não estou dizendo aqui que talvez vocês são pessoas vazias, não é nada disso. Mas talvez pela correria do trabalho, né? São pessoas aqui sobrecarregadas às vezes, de alguma forma, ou tem a rotina muito corrida, ou muitas tarefas, né? Coisas muito designadas a vocês. Às vezes vocês
nem conseguem dar tanta atenção a certas situações. E isso acaba ou desequilibrando vocês ou trazendo muitas sobrecargas energéticas e físicas também. E aqui tá falando sobre isso, sobre o finalizar, sobre dar atenção, sobre olhar com carinho para isso também, dentro do possível de vocês, tá ok? Essas duas cartas que viraram em algum momento que eu não vi, né, que eu peguei, o 3 de espadas e o 7 de copas. Olhe com atenção, às vezes a gente sente dores, né, por certas coisas, ou provocadas por alguém, ou dores que às vezes nós mesmos provocamos, e às vezes a gente se sente em situações que ficam, né, pesadas para a vida da gente. Olhe com atenção para isso, olhe com atenção aquilo que você pode fazer de melhor para sua vida, sabe? Aqui vem falando sobre isso, tá ok? Vamos falar sobre relacionamentos. Espero ter ajudado de alguma forma no campo profissional. Se você está gostando da leitura, deixe seu like. Você estará contribuindo muito para o canal, para ele estar crescendo, para ele estar aí ajudando ainda mais pessoas e todos nós conectados a essa energia maravilhosa. Vamos falar sobre relacionamento, gente. Lembrando, adapta aí para a realidade de vocês, seja aí no campo amoroso, ou familiar, ou pessoas muito próximas a vocês. Fiquem à vontade para adaptar, tá bom? O que tem no signo de Sagitário? Sagitário. Afirmação para o crescimento. No fundo do deck temos a colheita sazonal. Engraçado, né? Colheita e sobre o crescimento. Tempo de crescer, de algo que está desenvolvendo de alguma forma. Gerando bons frutos. A sementinha ali crescendo de uma árvore. Aqui me parece muito uma questão familiar. Que de alguma forma é como se vocês fossem passar por uma questão familiar, mas para alguns pode ser aqui uma questão para alguns tem uma questão de filho, talvez, alguns que já estavam tentando aí, né? Ou se abriram para essa fase. Para outros, pode ser eu acho que aqui é uma questão de relacionamento, parece. Vamos tirar aqui com o tarô. Familiar, algo dentro da família que tá dando frutos. Para alguns é gravidez, tá? E para outros é como se a família tivesse vindo de um período muito difícil, onde, olha o que ficou aqui. Não sei se tá dando para ver, 7 de ouros, e aqui falando sobre plantar, né, colheitas, pessoas que vieram aqui de uma fase bem difícil na família, tá? Pode ter já de algum tempo, onde vocês precisaram fazer muitas ou limpezas ou ajustes para que agora vocês estivessem colhendo coisas boas, né? A torre. O julgamento. O mundo. E o hierofante. Peraí, gente. Voltei, gente. Tava meu pai chamando. Vamos lá, vamos ver aqui.
Ó, nessa linha, caímos aqui a carta, paramos com a carta do Hierophante, certo? Alguns de vocês passaram aqui por algum, né? Outros romperam aqui com certos ciclos dentro, né, do seio familiar, ou aqui casais, ou família, né? De uma forma geral. E que houve aqui uma separação, talvez, entre vocês, e que cada um foi para o seu lado para poder refletir diante de uma situação. E que agora isso é para um grupo, que agora isso tá, sabe? É como se vocês voltassem e tivessem, além de mais unidos, né? Mais amor, mais entendimento, coisas boas agora estão aqui acontecendo para vocês, recompensas assim, né? Um exemplo, se for um casal, tá mais amoroso. Pulou aqui o louco. Se for um casal, tá mais amoroso. Se for aqui, entre pais e filhos, essas coisas, mais entendimento, mais união, tem muito essa questão. Alguma situação que foi muito complicada para essa família, para esse relacionamento, e que, apesar de muitas coisas aqui terem acontecido, hoje vocês estão ainda mais unidos, né? Finalizações de ciclos e um início aqui. O que mais? O diabo. O mago. A morte. Essa segunda linha aqui não tá muito bacana, gente, mas vamos lá. No fundo do deck ficamos com As de Ouros. Se isso ainda para alguns vai acontecer, fala aqui para vocês darem atenção a algumas decisões de vocês, tá? Seja qual for a situação aqui que for, né, para quem estiver ressoando, para que vocês deem atenção, para que vocês olhem com carinho e que vocês se unam, se tornem ainda mais fortes dentro da união de vocês, né, de proteção, enfim. Para outros, tem uma questão aqui, se for um casal, sobre um rompimento que houve. Talvez aqui tinha muita questão de ego, talvez, né, de não querer dar o braço a torcer dentro do casamento, coisas nesse sentido, ou dentro do relacionamento, de repente aqui não eram casados, mas que tinha isso. Mas alguém tá passando por uma mudança, por uma transformação. Alguém quis mudar para que essa união agora desse certo. 9 de copas. O que mais? As de Ouros, em algum momento esteve aqui no fundo do deck, né? Falei que para uma família aqui tem uma resposta boa. Esse é o Cavaleiro de Copas. Que ótimo. O Imperador ou Imperatriz, tá? Vamos lá. Para alguns tem um pedido aqui. Pode ser de namoro, casamento, noivado. A data tá aí. 3 de paus no fundo do deck. Para alguns tem isso, não é para todos, tá, gente? Mas que vai ser uma união muito forte, tá? Com grande proporção, assim, de ser um relacionamento bem duradouro, tá? Para outros tem é como se chegasse no caminho de vocês algo muito surpreendente, que traz para vocês uma realização, né? Falamos aqui no início também sobre colheita, sobre coisas que estão crescendo aqui, pode ser sentimentos, e para outros tem uma questão familiar, onde pode ser um empreendimento, algo nesse sentido que vai trazer resultados positivos, né, prósperos para a família de vocês, tá ok? Vamos tirar um conselho com o baú, depois com o espírito animal, ou melhor, animais espirituais. Eu sempre falei errado o nome desse oráculo. Esse daqui são os animais espirituais. O espírito animal é um outro, que agora eu também tenho esse oráculo, mas eu sempre falei errado, eu trocava o nome deles, tá?
Vamos lá, só vou aceitar a energia que pular na mesa, tá bom? Energia de Sagitário, que vocês têm que complementar, orientação. Preste sempre atenção à voz interior e dê sempre chance a você mesmo de sentir novas experiências sem receios. Acredite, você sabe que é muito capaz. Olha que energia, hein? Agora vamos tirar com animais espirituais. Ainda vou ficar falando por um bom tempo isso, gente. Animais espirituais, esse oráculo. Vamos ver qual é a mensagem final para o signo de Sagitário. Qual a mensagem final para o signo de Sagitário, por favor? Queria cair, não caiu, não virou. Se for, essa energia vem. Virou essa aqui. Escolha pessoal. Feche seus olhos. Que animal você imagina? Por quais pontos fortes eles são conhecidos? Que sabedoria eles compartilham? Abrace essas qualidades. Aqui fala sobre uma escolha pessoal, né? Sobre algo que você pode ser, que você pode criar, aquilo que você pode fazer e trazer resultados positivos, né, para sua vida, para a vida de outras pessoas. Tá ok, signo de Sagitário? Espero ter ajudado de alguma forma. Espero vocês na próxima mensagem. Não se esqueça, deixe sua inscrição e deixe seu like. Tchau, tchau.